Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao conteúdo da semana 2 aqui do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Primeiro dizer para vocês, estou muito feliz com o resultado da primeira semana, com a participação de vocês, né? A tendência é vocês aprenderem cada vez mais, seguindo as orientações da disciplina. E hoje nós vamos fazer 3 desenhos. São desenhos simples, tá? Mas que já vão criar para vocês um conceito um pouco aí de fazer um carimbo, tá? Que eu vou explicar agora, um início de um carimbo, e nós vamos aprender a centralizar elementos em folhas, tá bom? O que nós vamos usar de material para essas aulas? Os 2 esquadros, tá? Uma borracha, duas lapiseiras, no caso que eu estou usando a lapiseira 07 e a lapiseira 09, e a nossa reguinha, tá bom? Antes de começar aqui a aula, o que eu fiz? Eu já limpei a minha prancheta, já colei a minha folha, né, igual eu ensinei para vocês. O primeiro passo é ter um ambiente organizado, de forma que você consiga desenhar sem maiores problemas. Eu tô com um pouquinho de rinite hoje, vou pedir desculpa para vocês, tá? Minha voz está um pouco rouca, então, mas eu vou fazer o máximo aqui para não esperrar durante as aulas, tá bom? No caso, já colei a minha folha, ó, coloquei a fita crepe aqui, tá? Outra coisa, eu já fiz aquela nossa linha em volta da prancha com 1 centímetro, que seria a nossa margem. Então, peguei a nossa reguinha e fiz uma margem de 1 centímetro, tá? Em volta de toda a folha, tá certo? Fiz levinho com a lapiseira 05. Professor, só tem uma lapiseira. Tudo bem, faz leve. Depois, quando eu for forçar, no caso, quando eu for trocar de lapiseira para lapiseira 09, você força um pouco a linha, tá bom? Então, olha só, fiz a nossa margem de 1 centímetro, tá? E agora a gente vai começar a deixar um espaço para fazer o nosso carimbo. O que é o nosso carimbo? É a identidade da nossa prancha. Para isso, eu vou colocar a nossa reguinha aqui, ó, e vou marcar 2 centímetros do lado de cá, certo? E 2 centímetros do lado de cá. Tá bom? Então, eu marquei aqui, marquei ali. Eu coloquei a câmera com zoom automático para que vocês possam visualizar com mais facilidade a folha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nossa régua aqui, tá? E bem levemente eu vou traçar aqui com a lapiseira mais fina. Ó. Esse espaço que vocês estão vendo aqui embaixo é o espaço onde nós vamos colocar as informações da prancha. Nessa aula de hoje, nós não vamos trabalhar esse carimbo ainda. Mas é importante vocês entenderem que o espaço que nós temos para trabalhar é esse espaço aqui, ó. Ou seja, esse espaço aqui embaixo você só usa para colocar as informações do que consta nesse desenho. Então, recapitulando, fizemos a margem de 1 centímetro, certo? Após fazer a margem de 1 centímetro, fizemos aqui o carimbo, tá? Com 2 centímetros de altura. 2 em relação à margem. Então, a gente tem aqui 1 e aqui a gente tem 2, tá bom? Vou pausar aqui para tentar ajustar mais o zoom da câmera e já volto. Só um minutinho. Perfeito. Voltando aqui, eu vou pegar... Agora que nós fizemos a nossa folha aqui, a folha está bonitinha. Eu vou pegar uma folha aqui para explicar o que nós vamos fazer, tá? Deixa eu só medir um negócio aqui rapidamente. Então, nós vamos começar com uma brincadeira bem simples, tá? No caso, eu vou pegar aqui uma... Deixa eu só pegar uma outra reguinha, só um minutinho. Então, pessoal, eu tô com um esquadro aqui, vocês não precisam fazer isso, tá? Eu só quero explicar alguma coisa para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse espaço vermelho, não vai ficar retinho, mas é só para mostrar para vocês, tá? Vamos supor que isso aqui é a nossa folha, tá? Ficou meio tortinho, mas não tem problema. E aqui embaixo seria o espaço do nosso carimbo que eu nunca vou utilizar, tá bom? Eu quero fazer um desenho, eu quero fazer um quadrado de 10 por 10. Então, vou fazer um quadrado de 10 por 10 centímetros, tá? E esse quadrado de 10 por 10 centímetros, nós vamos fazer como se a régua 1 centímetro
igual a 1 centímetro. Então, ou seja, você vai pegar a sua régua, né? E na régua você vai medir 10 centímetros. Então, vamos supor que isso aqui é uma prancha simplificada. Esse foi o carimbo que nós fizemos, que nós não vamos utilizar para desenhar, tá? E essa é a área que nós temos de desenho. Ou seja, seria essa área daqui até aqui, daqui até aqui. Essa é a área desenhável, tá? Porque o carimbo aqui nós não vamos utilizar. Eu vou pegar uma canetinha azul e vamos supor que eu tenho um quadrado, né? Eu vou fazer até a mão livre aqui, ó. Eu tenho um quadrado de 10 por 10. Então ele tem aqui, vou fazer de lapiseiro porque a minha canetinha não tá boa. 10 por 10, tá? Acontece o seguinte, se eu for desenhar esse quadrado nessa prancha, se eu fizer esse quadrado aqui, ó, fica estranho, tá? Por quê? O que eu vou usar o resto da prancha? Né? Para nada. Então, eu vou fazer só esse quadrado nessa pranchinha. A prancha que eu digo é a parte desenhável. Ah, professor, então tá, eu vou desenhar o meu quadrado aqui. Tá errado. Tá bom. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer esse quadrado exatamente no meio dessa área. Então, depois eu vou explicar como que a gente faz isso, mas eu vou fazer só um esboço aqui. Vamos supor que eu trace aqui, ó. Não façam isso, tá? Eu só estou explicando. Uma linha imaginária bem no meio dessa pranchinha. E vamos imaginar que esse quadrado meu, se eu dividir ele no meio, tá? Ou seja, se eu fizer esse corte aqui, ó, vou fazer forte, e fizer esse corte aqui, tá? O que significa? Eu tenho 5 aqui e eu tenho 5 aqui. Certo? Certo. Então, como que nós vamos desenhar isso na nossa prancha? Se eu pegar aqui o meu desenho, ó, tá? Tô lá desenhando. Você concorda que para achar esse quadrado, eu tenho que andar 5 centímetros para cá, 5 centímetros para lá, 5 centímetros para baixo e 5 centímetros para cima. Se eu fizer isso, quando eu traçar, né, as laterais do quadrado, ele vai ficar no meio da folha, tá? Se eu apagar aqui com a borracha, o que eu fiz aqui, ó, né, lembrando que isso aqui é um rascunho, tá? Se eu apagar aqui, o meu quadrado, ele fica mais ou menos no meio da folha. Nós vamos calcular isso, mas o que eu quero explicar para vocês. Esse espaço que eu tenho aqui, tá? Tem que ser igual a esse espaço que eu tenho daqui. Tá certo? Esse espaço que eu tenho aqui embaixo tem que ser igual a esse espaço daqui. Tá certo? Então, por exemplo, se aqui eu tenho x, aqui eu tenho que ter o mesmo valor. Tá certo? Se aqui eu tenho y, aqui eu tenho que ter o mesmo valor. Certo? Lembrando que eu sei que o nosso quadrado tem 10 por 10. Então, essa é a proposta. Considerando essa área que eu tenho aqui, que é a área desenhável, tá? Eu quero fazer um quadrado aqui de 10 por 10, certo? Eu vou fazer da forma que eu acho mais simples, vou explicar para vocês, que é o seguinte. Vamos calcular a nossa área desenhável, tá? Vamos calcular a nossa área desenhável. Então, eu coloco a minha régua aqui e eu descubro que esse espaço aqui tem 27, no meu caso aqui está dando 27, peraí só um pouquinho para ver se eu não errei nada. E se essa folha minha está no tamanho correto. Ele tem 27,7. Então, eu vou anotar
para caráter de entendimento. Vocês não precisam colocar esses valores nos trabalhinhos de vocês. Aqui em cima e aqui embaixo, ou seja, o espaço entre essas duas partes aqui, eu tenho 27,7 centímetros, tá? Não precisa anotar esse número, eu só estou anotando para explicar. Agora, eu vou medir a altura. E na altura, eu tenho 17 centímetros, tá bom? 17 centímetros. Vou até apagar aqui para ficar um pouquinho menor, peraí. 17 centímetros. Agora, eu quero colocar aqui um quadrado de 10 por 10. Olha que legal. Para fazer esse exercício, nem o esquadro não precisa, mas eu vou fazer com o esquadro. Se eu tenho 17 nessa altura, pensa comigo. Se eu tenho 17 nessa altura e o meu quadrado que eu vou fazer tem 10 centímetros, 17 menos 10, vamos fazer a nossa continha aqui, 17 menos 10, que é o tamanho do quadrado, é igual a 7 centímetros. Como eu vou centralizar no sentido de deixar o mesmo espaço em cima e o mesmo espaço embaixo, tá? O que eu faço? Eu divido esse 17, esse 7 que sobrou aqui, eu vou dividir por 2. Não precisa fazer conta, não precisa escrever essas contas na hora de desenhar, não. 7 dividido por 2, 3,5. 3,5. Então, olha que legal. Eu vou pegar a minha régua e vou marcar aqui na altura, olha só, 3,5. Daqui até aqui tem 3,5. E de baixo para cima eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3,5. Tá? Então eu marquei, olha o pontinho aqui e olha o pontinho lá em cima aqui, ó. Tá? E aí, professor? Vou colocar o meu esquadro aqui no lado. Não vou forçar o lápis, tá? Vou fazer bem levemente. Vou colocar o esquadro alinhado com essa linha aqui, ó. Tá? Para ter a referência da perpendicular. E aqui eu vou achar bem aonde está o risquinho e fazer um tracinho bem leve de fora a fora, ó. Pá. Olha só. Vou virar o meu esquadro e vou fazer o tracinho bem leve de fora a fora. Então, para efeito de entendimento, eu vou fazer isso aqui, vocês não precisam colocar os valores. Eu estou só colocando para explicar, tá? Ou seja, aqui em cima, esse espaço aqui em cima, tá? Eu vou fazer um risco aqui só para vocês entenderem. Eu tenho 3,50, que foi o cálculo que eu fiz. Aqui embaixo, eu tenho 3,50 centímetros, que foi o cálculo que eu fiz. Se aqui tinha 17, aqui tem 10, sobrou 3,5, sobrou 3,5. Tanto que se eu medir aqui o meio, vai ter exatamente 10 centímetros. Por quê? Porque o nosso quadrado tem 10 por 10. Vou fazer a mesma conta, tá? Para centralizar de cá e de cá. Eu tenho 27,7, que foi essa medida daqui a aqui. Então, eu pego a nossa colinha lá, eu tenho 27,7. O meu quadrado tem 10 centímetros de lado, né? Vai dar 17,7 centímetros. Dividido por 2 para poder centralizar, 16 dividido por 2 dá 8, né? 17 daria 8,5. Então vai ser 8, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Daria 8 mais 8, 16. 8,5 mais 8,5, 17.
Aí fica lá 0,7 dividido por 2 dá 0,3,5. Então seria 8,85, né? Mais ou menos, tá? 8,9. Vamos somar para ver se é isso mesmo? Até eu pegar minha calculadora aqui vai demorar. 5 mais 5, 0, sobe 1. 1 com 8, 9. 9 com 8, 7. Vai 1. 8 com 8, 16. Com 1, 17. Então, 17,70. Tá? Então, aqui, ó, 8,85. Como que eu ponho 8,85 na régua, né? Vou tentar mostrar no zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir, vou tentar mostrar mais para baixo. Você vai achar o 8,8 seria o 8, mais 8 pauzinhos aqui, e entre o oitavo pauzinho e o nono pauzinho você põe no meio, tá? Então, o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz essa marcação, eu vou marcar aqui, ó. Contando da borda aqui, ó, tá? Da borda aqui, 0, né? Da margem. Eu vou colocar 8, aí eu vou achar aqui 8,85. Então tá aqui a marcação. E de lá para cá eu vou colocar no 8,85 e vou fazer a marcação. Tá certo? Então tá aqui o risquinho e tá aqui o risquinho. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar o nosso esquadro aqui embaixo. Pode ser o maior, eu vou pôr o maiorzão aqui, né? E vou traçar essa lateral. Tem que olhar muito bem para não dar errado. Ó, pá. E vou puxar para cá de uma vez e pá. Olha que legal. E aí, o que nós temos aqui nesse caso? Se eu tinha 27,7, né? A distância daqui a aqui e a distância daqui a aqui, ó, ficou 8,85 centímetros, 8,85 centímetros. Olha que baita confusão. Por quê? 27,7 menos o 10 daqui, dividido por 2, 8,85 aqui, 8,85 aqui. Fica os 10 centralizados. 17 menos 10 daqui, né, desse espaço aqui, dá 7. Dividido por 2, que eu vou colocar no meio, 3,5, 3,5. Tá certo? Acho que a câmera deu uma travadinha. Tudo bem. Então, depois que eu fiz essa bagunceira toda aqui, né, que eu estou explicando para vocês, o que eu faço? Eu vou apagar os cantinhos, ó. Que eu fiz bem levinho o traço, tá? Se eu estivesse desenhando só para mim, eu desenharia bem mais leve. Mas como vocês precisam enxergar, eu tive que forçar um pouquinho para vocês enxergarem. Então, eu vou apagar todos os traços que eu fiz, todas as medidas aqui que eu fiz também, que não precisa, tá? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar esse tracinho aqui. Vou apagar essa medida também. Lembrando que isso aqui, esse primeiro desenho, vocês vão fazer, e esse meu vai ficar um pouquinho mais sujo, porque eu estou fazendo uma explicação em cima do desenho, tá? Se eu fosse só fazer o desenho, eu não escreveria esse monte de medida. E aí o que acontece? Olha só que lindo, nós temos nosso quadrado aqui. Vamos medir o danado? 10. Vamos ver se o professor está bom de desenho. Por 10. Olha que legal. Centralizado na folha, né? Por que o senhor não explica o método de centralização ali no meio, que é mais simples? Porque quando é uma figura assim, quadrado, retângulo, é legal. Mas imagina se você tiver que centralizar uma letra E, por exemplo. Um desenho em forma de uma letra E. Pois é. E aí você vai pegar a sua lapiseira, que é mais forte, e vai forçar as linhas. Todas que tem aqui eu vou forçar, tá? Ó, forcei de cá. Forcei de cá.
forcei de cá, certo? E forcei em cima. Então, nós já conseguimos ver bem aí a margem da folha, né? Aqui, vou forçar a parte de baixo, tá bom? E vou forçar o nosso quadrado. Pá. E pá. Tá aí. Nossa folha com espaço de carimbo reservado, né? Lembrando, o professor de vocês fez um monte de rabisco aqui para vocês entenderem. E vocês, o primeiro desenho a ser entregue é esse. O primeiro desenho é esse. Eu quero que aqui embaixo vocês coloquem. Não vou explicar a escrita científica agora. Nesse primeiro momento, vamos escrever do jeito que vocês conseguem. O que eu vou fazer? Tem muita gente entregando o trabalho para mim, escrito professor Túlio Cruz. Não põe o seu nome, tem que pôr o seu nome. Eu coloco o meu aqui porque eu estou desenhando, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu quero que vocês escrevam assim, ó, o nome de vocês aqui, ó. Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr, no caso, aluno, tá? Para vocês não confundirem. Aluno. 2 pontos, tá? Túlio Cruz, tá? E aqui do lado eu vou pôr a data. Hoje é dia 22, 23, 24, 25. Então eu vou pôr o dia de hoje. Você vai pôr a data do dia que você fez o desenho. 25/4/2021, tá? E aqui no meio você vai colocar assim, ó, C/01, porque eu sei que é o desenho de centralização 01, é o primeiro. Eu estou escrevendo assim, bem com letra normal, porque depois nós vamos fazer escrita científica, que é a próxima aula. Nós vamos começar a fazer escrita científica no carimbo. Eu não quero que vocês se preocupem com isso agora, porque o momento é entender a centralização. Entender que nesse espaço aqui não pode ser utilizado para... Só pode ser utilizado para escrever e saber fazer essa centralização. Então, este é o primeiro desenho que vocês estão fazendo. Para caráter de entendimento, o que eu vou fazer aqui, vocês não vão fazer. Mais uma vez, vou explicar. Vocês vão entregar o desenho do jeito que está aqui. Tá? O que eu vou fazer daqui para frente, esquece. Mas nós medimos, aqui tinha 27,7 centímetros. Aqui do lado, tá? Tinha 17, ou tem, aliás, centímetros. Para descobrir qual que é essa medida de cima e qual que é essa medida de baixo, tá? Eu peguei 17, tirei os 10 centímetros que estão aqui, 17 menos 10, deu 7. Aí eu divido por 2, porque eu tenho que jogar aqui 3,5 e 3,5, ou seja, aqui é 3,5 e aqui 3,5. Tá bom? Aqui eu tenho 27. Aqui eu tenho 27. Aqui eu tenho 10. 27 menos 10, 17,7. Dividido por 2, 8,85 centímetros de cá, 8,85 centímetros de cá. Show? Beleza. Primeiro desenho é isso. Eu não quero as medidas, tá? As medidas eu vou fazer só nesse para explicar. Vocês vão desenhar só o quadradinho, colocar o nome de vocês aqui, C/01, que é o primeiro desenho, e a data que você está desenhando. Vou preparar aqui, já vou trazer a próxima prancha para a gente fazer o segundo desenho. Que eu vou querer fazer agora um retângulo, tá? E esse retângulo nós vamos fazer de 18 por
18 por... Deixa eu pensar quanto... 18 por 12,7. 18 por 12,7 é o próximo desenho, um retângulo. Tá? A base aqui sendo 18 e a altura sendo 12,7. Primeiro desenho está aqui, já vamos para o segundo desenho, já volto aqui assim que arrumar a prancha.